Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje Elisiane Gama. Ela é senadora do PSD do Maranhão e é relatora da CPMI dos atos golpistas, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os atos de invasão da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro passado. Senadora, boa noite para a senhora. Obrigado por nos dar essa entrevista. Boa noite, Kennedy. Estou aqui à disposição. Eu que agradeço. Senadora, a advocacia do Senado entende que a CPMI pode propor delação premiada aos seus depoentes, aos seus investigados, com a anuência do MP, do Ministério Público. Ele tem que corroborar. A senhora pretende propor esse tipo de acordo para o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ex-ajudante de ordens, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, e para o hacker Walter Delgatti? Mais uma vez, bom estar aqui com você, Kennedy. Você traz um tema que foi exatamente o que nós abordamos, nas últimas semanas na CPMI. A Comissão Parlamentar de Inquérito, como na sua própria formatação constitucional coloca, ela tem, na verdade, autoridade própria daquilo, ou melhor, poderes próprios da autoridade judiciária. Ou seja, você compara, por exemplo, os trabalhos de uma CPMI aos trabalhos do que ocorre dentro de uma delegacia, um inquérito policial. Então, a Polícia Federal tem inquérito, a Polícia Civil tem inquérito, no âmbito do Ministério Público também, nós temos e no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E essas instâncias, ou seja, a PF faz, a delação premiada ou colaboração premiada e também o Ministério Público. Se nós temos esse poder comparativo, automaticamente, em tese, nós temos também as mesmas prerrogativas de utilizar esse instrumento, que é um instrumento, eu diria, relativamente novo e bem novo, no caso de CPMI, que foi criado lá em 2013 a partir da Lei de Combate às Organizações Criminosas, a ORCRIM. O que é que nós fizemos para que a gente tivesse realmente mais elementos, tivesse um embasamento técnico? Nós solicitamos da Advocacia Geral do Senado, que é um instrumento absolutamente, digamos assim, com muita credibilidade e, portanto, para que nos desse essa sustentação legal. Então, hoje, o que é que nós temos? Nós temos as condições técnicas, ou seja, nós temos legitimidade de aplicar o instrumento da delação premiada. Para que isso ocorra, nós precisamos ter alguns passos a seguir. E desses passos nós precisamos ter uma regra de procedimento. E essa regra de procedimento tem que ser adotada dentro desse colegiado, que é formar eu diria, um grupo de trabalho específico que vai elaborar, por exemplo, esse termo, esse protocolo, que é uma espécie de um contrato, digamos assim, entre o delator, entre o depoente e, naturalmente, essa equipe, que será designada aí através de votação colegiada da CPMI, que vai elaborar toda essa construção, que será assinada por este depoente através de sua defesa e também pela CPMI. Na sequência, ela tem que ser submetida à autoridade judiciária, que receberá um parecer do Ministério Público. Então, essa delação, ela ocorre no âmbito da CPMI, mas ela tem que ter o embasamento, ela tem que ter um endosso, tanto do Ministério Público através da sua manifestação, quanto, no caso específico da comissão, do Supremo Tribunal Federal, em homologando, de fato, esta delação. Além de tudo isso construído, nós temos um passo que é o fundamental, é o desejo desse depoente de delatar. E, para isso, tem que haver uma manifestação por parte dos seus advogados. Do Delgatti A, O Delgatti A. Inclusive, ele colocou isso na CPMI. Eu solicitei que a comissão da CPMI, através do seu secretário, fizesse contato para que houvesse a materialidade, a formalização desta solicitação. E ele, então, fez esse contato que a gente aguarda da parte dele. Ele fez, inclusive, isso em uma das audiências, Eu me comprometi a fazer esse encaminhamento, mas, para isso, foi necessário todos esses passos de uma forma mais inicial, que nós, na verdade, já temos. Agora, daqui para frente, é aguardar. Qualquer um outro depoente que tenha essa manifestação, é claro que eu estou apta, como relatora, a receber, a ouvir, a conversar a partir dessas informações, submeter ao presidente da comissão para que possa tomar as outras medidas. Se o Mauro Cid quiser fazer uma delação, a senhora está disposta a conversar a respeito disso? Não há dúvida nenhuma, estou à disposição, inclusive coloquei já através da imprensa à disposição, tanto no caso do Mauro Cid quanto dos Reis, e também do Walter Delgatti, que no caso específico do Walter Delgatti, ele já fez essa manifestação prévia no depoimento que deu à CPMI. Senadora, a gente sabe que o direito de ficar em silêncio ao prestar um depoimento numa CPI, à polícia, é um direito constitucional. Ninguém
a pessoa pode se proteger, não precisa produzir provas contra ela mesma. Mas a gente vê que se, por exemplo, um depoente decide fazer uma delação premiada, isso dá para a CPI mais elementos para avançar na investigação. Que peso teria, por exemplo, uma delação do Mauro Cid, na opinião da senhora, por ele ser uma figura tão próxima do Bolsonaro, e como é que esse eventual depoimento poderia ser tomado? Há um questionamento, por exemplo, um parlamentar como Flávio Bolsonaro, que é senador, um deputado federal como Eduardo Bolsonaro, que são filhos do ex-presidente, que é investigado, né? É alvo, claro, desse tipo de investigação. Como é que ficaria isso? De fato, a sua observação, Kennedy, é o ponto central quando se trata de um colegiado, né? Para além do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, nós temos outras pessoas que, inclusive, já foram investigadas e aliados, na verdade, muito próximo, e que a gente sabe que esta CPMI, é exemplo de todas as outras demais comissões que têm um colegiado amplo, acaba tendo vários vazamentos. Isso. E, por exemplo, situações que estão em fase de diligência, elas podem ser obstruídas a partir de um vazamento. Isso é um fato. Daí a necessidade de a gente ter um rito de procedimento, né? Dentro de uma CPI, por exemplo, você pode ter um grupo de trabalho menor, onde nesse grupo de trabalho, com uma quantidade bem menor de membros homologados e endossados por esse colegiado, poderá, de fato, tomar essas medidas. Não e é aquele nesse formato, sentido, desculpe interromper, de uma sessão secreta com os integrantes da CPI. Só tem a ideia de um grupo que tenha um mandato do colegiado para colher um eventual depoimento. Exatamente. É um fato novo. E quando é um fato novo, você tem a necessidade de regulamentar, você tem uma necessidade de criar, na verdade, um regramento e, portanto, um procedimento. Então, por ser uma iniciativa nova, automaticamente a gente deve criar essas normas de procedimento que não tem, na verdade, você coloca muito bem, não tem sentido você tratar, por exemplo, de diligência num colegiado tão amplo, porque fatalmente você poderá resvalar na possibilidade, de fato, de vazamentos. Agora, tudo isso só ocorrerá com a homologação do colegiado, ou seja, um requerimento, e eu estarei apresentando este requerimento para essa regra de procedimento, ela deverá ser aprovada neste colegiado para posterior, de forma sucessiva, digamos assim, a gente poder adotar as outras medidas, é claro, com a manifestação do depoente e também da defesa. Essa manifestação de interesse é o primeiro passo que deve ocorrer. Senadora, a gente tem notícias de que o Mauro Cid tem feito uma colaboração com a Polícia Federal. A gente não sabe se essa colaboração vai resultar numa delação premiada propriamente dita, com a lei de 2013 que a senhora citou, ou numa colaboração voluntária que acaba ajudando um acusado a amenizar uma eventual pena. Uma figura como a do Mauro Cid, tão próxima do Bolsonaro, que impacto teria para a CPI e para o Bolsonaro? Não há dúvida nenhuma. Ele era o ajudante de ordens, é alguém que tinha uma posição, inclusive, de várias atribuições de cunho pessoal, né? E aí faz parte do rito da atividade da ajudância de ordem, ele tem algumas atividades, por exemplo, o pagamento de contas pessoais, não é? Coisas muito próximas do presidente. Então, ele tem uma relação, de fato, absolutamente próxima, não apenas com o presidente, mas de vários integrantes do seu ciclo, portanto, de familiares, e essas informações elas serão muito pertinentes para o trabalho da comissão. Nós temos uma das linhas de investigação da CPMI, Kennedy, que ela fala da busca, né? Nós estamos seguindo, na verdade, essa rota dos financiadores. A gente quer entender quem levantou o dinheiro e de onde saiu este dinheiro para irrigar o 8 de janeiro, que não foi barato. Você teve ali um acampamento de mais de mês, na verdade, 2 meses funcionando, o mês de novembro inteiro, o mês de dezembro inteiro, até o dia 9, precisamente 10, quando houve a desmobilização total do acampamento. Nesse período inteiro, você teve toda uma estruturação em torno desse acampamento, né? Você teve ali um custeio muito grande, tinha ar-condicionado, tinha até massagem ali dentro, né? Tinha atividades outras que não são de primeira necessidade. Então, assim, houve um investimento para aquele local. E a gente está buscando exatamente quais foram esses financiadores, inclusive com empresas. Há, inclusive, empresas investigadas por nós que fizeram financiamentos com o governo federal. E aí é uma coisa que a gente está fazendo recorte no caso do financiador, porque
essas empresas que nós estamos mais voltadas para elas são empresas que têm financiamento com o governo federal, ou mais especificamente empréstimos com bancos públicos, né? Então, a gente está, de fato, voltado para isso. O Mauro Cid, na posição estratégica que ele estava, com um telefone na mão, que inclusive os dados do telefone apontam isso, porque os dados do telefone dele apontam claramente ali um acúmulo de informações com GLO, não é, com uma minuta, na verdade, de golpe. Então, o telefone dele armazenava tudo isso. Ele fazia um filtro entre as pessoas que chegavam e as pessoas que estavam com o ex-presidente Bolsonaro. Ele estava na reunião com o Walter Delgatti, né, lá no Alvorada. Ele, na verdade, recebia várias informações. Ele estava em reuniões onde, por exemplo, figuras ao longo de todo o mês de novembro e de dezembro se reuniram com o presidente, com o então presidente Bolsonaro, e ele estava participando dessas reuniões. Então, não há dúvida nenhuma que ele é um arquivo muito forte, ele é um arquivo vivo, ele tem, de fato, muitas informações, e uma colaboração dele, tanto no nível da CPI como no nível da Polícia Federal, que é bom lembrar. A CPMI está num trabalho parceiro com a Polícia Federal. Nós temos, inclusive, representação e delegados da Polícia Federal designados para trabalhar conosco na CPI. Então, é um trabalho, de fato, parceiro e não há dúvida nenhuma que uma delação da parte dele trará resultados absolutamente importantes para todo o trabalho que está sendo feito no âmbito dessa investigação da CPMI. Senadora, a gente sabe que a CPI está indo para uma reta final, a senhora está preparando aí já o seu relatório. Quando que a senhora pretende, a senhora acha, no seu cronograma, que será possível apresentar esse relatório para o colegiado? Se a senhora acha que realmente será possível propor um claro indiciamento do presidente Bolsonaro no sentido de dizer cometeu tais crimes aos olhos da CPI? Nós temos ainda o mês de setembro inteiro, né? Semana que vem é uma semana de recesso, então não haverá atividade no Senado, na CPMI, mas nós retomaremos na semana seguinte. Temos ainda setembro, o mês de outubro e o mês de novembro. Só que a gente precisa apresentar o relatório antes do prazo final, porque você tem um prazo regimental de aprovação, de apreciação, de discussão, enfim, de uma série de elementos regimentais. Então, a gente vai precisar apresentar antes, não é, para poder respeitar esses prazos. A proposta apresentada é que a gente entregue esse relatório até o dia 17 de outubro, né? Que a gente teria esse lastro aí temporal para poder fazer, para poder seguir, na verdade, esse trâmite. Até lá, nós temos ainda muita coisa a acontecer. Sobre o ex-presidente, que é uma pergunta que sempre vem, nós recebemos um depoimento, que foi um depoimento absolutamente sério, que foi o do Walter Delgatti, né? Ele traz a informação clara de que o ex-presidente da República teria ligado para ele assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, teria, na verdade, conversado com ele no sentido de ele fazer uma demonstração fake, dizendo que a urna eletrônica seria vulnerável, né? Então, é uma informação muito séria. O ex-presidente da República, ele, naquela posição de presidente, ele era a figura máxima do Brasil, ou seja, era a autoridade maior do executivo brasileiro. Então, ele tem um poder muito grande, não é? Como formador de opinião do Brasil. Então, nesse sentido, se a gente tiver a confirmação, não é, desses depoimentos com algum outro cruzamento de dados que cheguem até nós, muito embora o depoimento... E do Ministério da Defesa, 5 vezes ele diz, exatamente, ele foi no Ministério da Defesa 5 vezes, foi a informação que ele deu, de fato, na CPI, que, neste caso, ele teria contribuído para aquele fatídico relatório que veio das Forças Armadas para o TSE, no sentido de tentar questionar o processo eleitoral. Segundo ele, ele teria dado contribuição, inclusive, para aquele relatório, né? Então, nesse sentido, nessa construção, de fato, de dados, em havendo, de fato, essas confirmações, não há dúvida nenhuma que esse indiciamento ocorrerá. Mas nós temos ainda esses passos que deverão ser seguidos nas próximas semanas pela CPMI. A questão de um eventual depoimento do ex-presidente à CPI, a senhora acha que é desnecessária? A senhora ainda avalia, eventualmente, jogar essa carta, ou a senhora acha que não será necessário? Olha, possivelmente nem será necessário, por uma razão. Uma investigação, ela tem vários elementos para que ela ocorra, né? Ali você tem uma CPI que tem uma exposição pública muito grande, né? Então, uma investigação, ela tem um depoimento
mas ela tem também os dados, né? A quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal, bancário. Então, tem todo esse conjunto, na verdade, de informações e de dados que estão de posse da CPMI. Isso também te dá elemento para indiciamento. Veja, nós temos, nos casos dos financiadores, nós vamos ouvir 1 ou 2 financiadores, mas nós temos uma imensidão de pessoas que são investigadas e que poderá, inclusive, ser indiciada, né? Então, o indiciamento ele não é condicionado à presença física desse depoimento. Então, poderá ser que não tenhamos o depoimento do ex-presidente Bolsonaro, mas isso não inviabiliza, por exemplo, um possível indiciamento. Senadora, eu lembro da atuação da senhora também na CPI da pandemia, e a gente lembra, ao longo daquele tempo, crimes cometidos pelo então presidente, crimes contra a saúde pública, e o Procurador-Geral da República, quem cabia tomar iniciativa em investigações, acabou deixando de lado. Do ponto de vista de crime de responsabilidade, os presidentes da Câmara da época, Rodrigo Maia e depois o Arthur Lira, não tocaram adiante. Hoje, a gente sabe que um dos focos da investigação são falsificações de cartão de vacinação, está aparecendo mensagem do Bolsonaro divulgando notícia falsa, não só sobre a urna, mas também sobre a pandemia. A senhora acha que a CPI dos atos golpistas pode, de alguma forma, reunir provas para ajudar a punir o Bolsonaro por atos que ele cometeu na pandemia? Olha, infelizmente nós não tivemos, e aí você coloca muito bem, não é, o entendimento por parte do Ministério Público em relação ao relatório da pandemia, que foi um relatório muito importante, foi muito robusto até. Nós tivemos ali vários depoimentos, a gente participou, eu como membro daquela comissão, a gente sempre falava isso, né, que não tinha titularidade nem suplência, a gente não tinha nenhum poder de voto, mas a gente participou de forma muito intensa dos debates, né? Então, nesse sentido, a nossa contribuição ali para os relatórios, inclusive com encaminhamentos de projetos de lei, como a criação de um fundo específico para órfãos da Covid, que foi uma proposta minha, acabou, como você coloca muito bem, não sendo materializada lá na frente. Eu acho que a CPMI, Kennedy, ela tem uma parte, ela tem uma etapa da vida de funcionalidade, né? Então, você faz a CPI, você tem um relatório. É por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim, olha, a CPI acaba em pizza e tal. Não deu porque nada. No sentimento popular, o que ela quer? Ela quer que, quando a pessoa esteja ali, que ela sai dali presa e fique 10 anos presa. O procedimento no regramento jurídico brasileiro não é assim. Você tem uma CPI, você tem um relatório, você encaminha para o Ministério Público, né, para a autoridade judiciária, para que ela, na verdade, proceda ao aprofundamento da investigação e lá na frente tenha a aplicação da pena. Então, esta segunda etapa, que não é uma segunda etapa nossa, nós temos apenas uma prerrogativa, acompanhar. Nós temos apenas uma prerrogativa, fiscalizar, cobrar, não é? Uma efetividade desses outros poderes, que têm as suas responsabilidades. Então, é essa etapa que nós temos a fazer no segundo momento. Sim. Nesse primeiro momento, de fato, é a nossa etapa. E o nosso objetivo, a partir da apresentação do nosso relatório, é ter depois um comitê de acompanhamento e de fiscalização dos desdobramentos dessa comissão, né? Desse relatório. O relatório ele não pode acabar por ali e ficar ali mesmo, por si só. Sim. Ele tem que ter um resultado prático, né? Eu lembro, Kennedy, que eu no Maranhão... Tem a perspectiva histórica, né, senadora? Desculpa interromper. Quando a gente olha para a CPI da pandemia, de fato, o relatório, muitas coisas do relatório não foram adiante. A gente sabe que, graças à CPI da pandemia, se acelerou a compra de vacina, se combateu o negacionismo do Bolsonaro. A gente tem na CPI também um papel, me corrija se eu estiver errado, ou se a senhora também tem uma perspectiva, que é a questão histórica, de como que vai entrar para a história o que aconteceu em 8 de janeiro, né? Uma tentativa de golpe, né? Não há dúvida nenhuma. Esse é um papel muito importante. Inclusive, a partir de várias investigações que ocorreram no âmbito da CPMI, a gente percebe aí que tem havido, inclusive, um sentimento de novas denúncias, o próprio sentimento do Mauro Cid em relação a trazer a sua colaboração, a informar, a falar, naturalmente, que a CPMI também teve uma contribuição muito importante nesse sentido, né? Mas era um raciocínio só que eu queria fechar, Kennedy. Claro. Na CPI do Maranhão, que eu fui relatora, sim, que foi a CPI de combate à pedofilia, nós apresentamos o relatório, para você ver como às vezes a coisa demora, mas muito embora demore, mas lá na frente você tem o resultado. E nós levamos aí quase 10 anos, né, 9 anos, para uma decisão na magistratura, mas que acabou prendendo uma das pessoas que foi indiciada e que fazia apologia, por exemplo, à pedofilia. Eu lembro que quando nós tivemos a prisão, o juiz me ligou, né?
olha, Elisiane, hoje fulano de tal foi preso e tal, fruto da denúncia que vocês fizeram da CPI. Trabalho. Eu até falei, nossa, demorou bastante. Ele falou, mas está aqui o resultado saiu. Então, assim, na verdade, é um resultado que às vezes não acontece no dia seguinte, mas você tem um processo continuado que, ao final, dá de fato algum resultado. Então, eu sou otimista de que o resultado da CPMI vai ser um resultado realmente importante. Eu acho que no caso dos financiadores, que a gente nem tem ouvido muito em depoimento, Kennedy, a gente vai ter assim um resultado muito importante. Tem muita prova. Tem muita prova, tem muita quebra que nós chegamos até ela, e é uma informação que eu acho que de todo o trabalho da CPMI, eu acho que o caso específico dos financiadores é um ponto que a CPMI dará uma grande contribuição para o Brasil. Uma coisa que ficou muito em debate nas últimas semanas, uma expectativa na opinião pública, o Bolsonaro pode ser preso, porque há revelações assustadoras. No caso das joias, por exemplo, né, mas surpreendeu a opinião pública. É muito fácil também de entender o caso das joias, a venda de um patrimônio público para um benefício pessoal. Na questão de uma eventual prisão, a senhora vê elementos para uma prisão preventiva, ou a senhora acha que o caminho, e o Bolsonaro ele já está sendo julgado na última instância, no Supremo Tribunal Federal, né? É deixar haver o devido processo legal mesmo, uma sentença transitada em julgado, e aí, eventualmente, a prisão? Eu acho que todo o processo em relação a ele e a qualquer uma outra pessoa, você tem que seguir um rito normal, né? Figuras, na verdade, que têm um impacto na sociedade brasileira, acabam tendo um acompanhamento, uma fiscalização maior da sociedade como um todo. Então, ele, que é ex-presidente da República, não é, que naturalmente tem todo um volume, inclusive, de formação de opinião na sociedade brasileira, para ele, como qualquer um outro cidadão brasileiro, você tem que ter muito cuidado em relação a esse rito, não é? Então, portanto, esse rito, de fato, deverá ser seguido. Se lá na frente isso vai desdobrar, por exemplo, numa prisão que seja preventiva, aí é uma decisão no âmbito, de fato, da magistratura. Mas eu acho que todo esse processo de investigação ele está ocorrendo e ocorrendo, no meu entendimento, com a devida precisão e com a devida responsabilidade. Né? Você cita o caso específico das joias, que a gente acompanha em relação à movimentação do fluxo financeiro, a investigação em si, nós não estamos aprofundando, saber o peso, quantos quilates tinham a peça, isso não é responsabilidade nossa. Mas alguma conexão, né? Pode haver. Mas a conexão financeira, se o dinheiro que negociou uma joia, de alguma forma teve uma relação com o 8 de janeiro, isso a gente precisa entender, né? Porque no entorno, por exemplo, ali do Mauro Cid, tinha lá o Andy, que estava conversando com ele direto, e dizia assim, olha, tem que ter lá, eu estou lá no acampamento. Ele ia no acampamento. Então, no telefone do Mauro Cid tem uma série de informações de pessoas que estavam ligadas ali àquele acampamento, e essa movimentação, não há dúvida nenhuma, que nós precisamos compreender. Senadora, eu queria conversar com a senhora sobre como a senhora vê a questão militar. É claro que a gente sabe que no direito você tem que individualizar as condutas para punir a pessoa, né? Que crime que aquela pessoa cometeu. Não dá para responsabilizar as Forças Armadas do ponto de vista penal. No entanto, o ministro da Defesa, José Múcio, o comandante do Exército, Tomás Paiva, eles procuraram a senhora, o Arthur Maia, o Randolph, preocupados com a imagem das Forças Armadas. A gente entende isso, senadora, mas eu pergunto para a senhora, não tem uma responsabilidade institucional? Havia acampamentos durante 2, 3 meses no QG do Exército. O alto comando estava assistindo aquilo, né? A gente viu um almirante, comandante da Marinha, se recusar a receber o José Múcio na transição, que já era ministro da Defesa indicado pelo Lula, e que se recusou a comparecer à cerimônia de posse do sucessor. Não há, a gente viu ao longo do governo Bolsonaro celebrações do golpe de 64. Até hoje as Forças Armadas não fizeram meia-culpa sobre um golpe de Estado que instalou uma ditadura de 21 anos no Brasil. A CPI não poderia ser uma oportunidade, do ponto de vista histórico, para se apontar uma responsabilidade institucional ou uma mentalidade golpista nas Forças Armadas? Eu vejo, Kennedy, hoje que nós não temos um golpe no Brasil pela força das nossas instituições, né? Pela força do Poder Executivo, pela força do Poder Legislativo e pela força do Poder Judiciário, dos poderes que constituem o Brasil e, naturalmente, das instituições que estão sob o guarda-chuva dessas instituições, desses poderes no Brasil, né? Senão, a gente teria hoje um cenário absolutamente de catástrofe, eu diria assim. E é um exemplo muito claro, quando você tem, depois do ato do 8 de janeiro, precisamente ali, na noite do dia 9,
um trânsito do presidente da República com o presidente do Congresso, com a presidente do STF, caminhando, atravessando a Praça dos Três Poderes, em cima dos escombros, indo até o STF, caminhando em cima dos escombros, com até perigo de se ferir fisicamente, mas foram lá e de mãos dadas disseram, as instituições fisicamente estão no chão, os prédios das instituições fisicamente estão no chão, mas as nossas instituições estão fortes, estão de pé, estão aqui firmes de fato para impedir que qualquer golpe no Brasil de fato se estabeleça. Então não há dúvida nenhuma desse sentido. Agora, eu também não tenho dúvida nenhuma de todo o trabalho que nós fizemos até o presente momento, de que há pessoas ligadas a essas instituições que tiveram responsabilidade e nós faremos, na verdade, e encaminharemos esses indiciamentos. Né? Senadora... E nesse sentido continue. Passa pela área militar do Brasil, porque como você coloca muito bem, né, o acampamento ele estava no espaço ali das Forças Armadas do Brasil. Né? Então, ali transitava uma série de militares, e não é um militar, não é um coronel apenas, não é um sargento apenas, não é uma outra pessoa que seja um oficial de uma baixa patente, é um oficial de alta patente, né? Na parte de generais, né? Ou seja, são generais que eventualmente podem ter alguma responsabilidade. A gente está ouvindo o G. Dias na CPMI agora esta semana, nós vamos ouvir o Dutra, o general Dutra. Eu faço a defesa da gente ouvir, por exemplo, o ex-ministro da Defesa, eu faço a defesa da gente ouvir, por exemplo, o Braga Neto, eu faço a defesa da gente ouvir o general Heleno, são pessoas que estavam dentro deste processo e que tiveram, não há dúvida nenhuma, uma posição estratégica e que se tivessem agido de forma diferente, talvez a gente não teria de fato acompanhado o cenário que de fato estamos acompanhando. Senadora, a senhora é jornalista também, eu vejo na imprensa alguns jornalistas dizendo o seguinte: a gente não teve um golpe porque o alto comando, as Forças Armadas não quiseram dar esse golpe, como se fosse uma concessão, aquela teoria da tutela militar sobre a vida civil. A senhora falou muito bem, foi a força das instituições, né, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, que impediu um golpe. Da sociedade também, diferentemente de 64, não tem um clima na sociedade civil de apoio a golpe, não tem apoio internacional. O que a senhora acha dessa teoria de que coloca... o golpe que não se efetivou como uma concessão dos militares? Eles podíamos ter dado o golpe, mas não demos. Eu acho que foi uma junção, naturalmente, ali de vários elementos. Né? Eu não te diria que é apenas um recorte. Né? Você tem uma composição e a nossa investigação deverá apontar, de fato, nessa linha. Você tinha ali um governo instituído, onde havia no entorno desse governo, naturalmente, pessoas fazendo esse incentivo de forma diária. Basta ver as conversas, por exemplo, do Mauro Cid, do Lawande, né? Já fazendo, de fato, essa demonstração. Tentaram, de alguma forma, encontrar um caminho legal que não encontrariam, porque não existe poder moderador no Brasil. O Brasil só tem 3 poderes, isso é claro, a Constituição é clara sobre isso. E essa coisa de criar um poder moderador, como eles tentam colocar que são as Forças Armadas, isso não é real, isso é inconstitucional. E, por serem inconstitucionais, não encontraram nenhum amparo legal, porque não encontrariam nenhum amparo legal. Né? Eu acho que não houve amparo legal, não houve nenhuma brecha do ponto de vista jurídico para isso, não houve eu diria, um apoiamento na sociedade brasileira como um todo para isso, não houve também, no meu entendimento, uma ampliação ou um entendimento desse alto comando de algumas pessoas, sobretudo que estavam em posição de maior chefia no alto comando das Forças Armadas, não houve, na verdade, um ancorar na imprensa brasileira, que tem um papel fundamental em relação à formação de opinião. Então, não dá para você fazer algo dessa natureza em apenas um braço, em apenas um viés. Você teria que ter várias âncoras. Então, acho que é uma junção de fatores, na verdade, que levam a essa conclusão do que nós estamos vivenciando hoje. É por isso que eu te digo, Kennedy, que mais do que nunca o Estado Democrático de Direito no Brasil, ele mostrou que é forte. O Brasil venceu, a democracia venceu. As nossas instituições absolutamente foram a força fundamental para impedir que a gente, infelizmente, vivesse um golpe hoje. Senadora, estamos quase encerrando aqui o primeiro bloco. Queria falar com a senhora sobre essa Comissão de Defesa da Democracia, uma comissão permanente criada pelo Rodrigo Pacheco, comandada aí pela senhora. Tem a ideia de um seminário internacional.
Quando a senhora pretende fazer esse seminário? Qual que é a importância dessa comissão? Olha, uma comissão que, aliás, ela surge depois do ato do 8 de janeiro, como nós tivemos também no governo americano, e o Congresso Nacional lá também tem uma comissão voltada com o mesmo objetivo de defesa da democracia. A gente tem visto, Kennedy, no mundo inteiro, que a extrema-direita tem avançado em alguns países, né? Avançou nos Estados Unidos, avançou no Brasil, tem tentado avançar em outros países aqui, não é, na América e na Europa inteira, em grande proporção ou em pequena proporção, mas tem lá uma célula da extrema-direita tentando, de fato, avançar. O Brasil deu um grande recado para o mundo, né? Ao impedir, sobretudo ao impedir a propagação desse governo de extrema-direita, que foi o governo do ex-presidente Bolsonaro, e deu a resposta derrotando ele nas urnas e elegendo um novo presidente, e as instituições brasileiras deu uma segunda resposta, que foi tornando-o inelegível. Ou seja, quem ousa, na verdade, a propagar ideias radicais e até fundamentalistas, no sentido de não respeito ao diálogo e à democracia, a resposta tem que ser, de fato, à altura do que merece, né? Então, a Comissão de Defesa da Democracia, ela surge com esse objetivo, de estar pautando a sociedade brasileira com ideias e com iniciativas que possam, de fato, fortalecer a democracia. É olhar para o arcabouço legal brasileiro e fazer o aprimoramento daquilo que for necessário para impedir, na verdade, que ideias dessa natureza, de fato, possam propagar. Nesse sentido, nós vamos fazer, de fato, um grande seminário, né? Vamos estar ouvindo representantes de governos e de parlamentos do mundo inteiro, não é apenas, digamos, americano, não é, mas também europeu e aqui também latina. Então, a gente vai estar ouvindo representações do mundo inteiro, fazendo um seminário que dure aí 2 ou 3 dias, mas que mexa, na verdade, com esse sentimento e com essas estruturas para mostrar, sobretudo, que a nossa democracia ela é forte, mas nós temos que ser vigilantes. Não dá para dizer que porque vencemos o 8 de janeiro, nós agora estamos acomodados. Eu acho que esse fato de se acomodar pode abrir brechas para novos problemas. Então, é nesse sentimento de vigilância continuada que essa comissão surge, né? Para que durante todos os dias do ano, todos os meses do ano, nós tenhamos os olhares bem abertos e trazendo elementos que, na verdade, possam impedir qualquer tipo de tentativa de obstrução ou de prejuízo à democracia brasileira. Olá, a notícia está de volta com Elisiane Gama. Senadora, a senhora é evangélica e recentemente houve um pito, uma reprimenda que a senhora passou no deputado federal Marco Feliciano do PL de São Paulo, que me pareceu muito correta. Ele tem sido uma figura que comete violência de gênero, misógino, agride as mulheres. Há certos setores evangélicos, uma minoria, eu diria, uma contaminação com valores da extrema-direita. Como é que a senhora pensa em enfrentar esse tipo de problema? Porque são valores fascistas, misóginos, agressivos. Na verdade, essa não é a essência da igreja brasileira, né? Eu acho, Kennedy, que esse foi, inclusive, um grande mal que o ex-presidente deixou no Brasil e deixou para a igreja, né? Porque, às vezes, 1 ou 2 pessoas, ou até 10 pessoas, não é, que tem, às vezes, um canal de televisão ou um canal de rede social muito forte ou muito potente, propaga ideias dessa natureza e passa a impressão de que esse é um sentimento da igreja evangélica brasileira, e não é. Eu te digo isso porque eu nasci na igreja, né? Meu pai é pastor da Assembleia de Deus, né? Teve 50 anos de ministério. Hoje, ele está o que nós chamamos de jubilado, né? Que é uma espécie de um distanciamento, é uma aposentadoria, é um descanso. Ele está, de fato, jubilado. Então, durante toda a minha vida, o que nós aprendemos na igreja, a essência da igreja brasileira, é a essência da tolerância, do perdão, da entrega, da solidariedade, do dar a outra face, que é o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho de Cristo não é o evangelho armamentista, quando alguém tentou, inclusive na tentativa de justiça, porque quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, um dos seus discípulos tentou, na verdade, matar o soldado que estava prendendo Jesus. Então, ali, em tese, ele estava cometendo um ato de justiça, mas com uma arma, né, com uma lança, com uma espada. E Jesus pegou e disse, epa, pegue sua espada e coloque de novo na bainha. E pegou ali e curou aquele soldado que estava com a orelha cortada.
Ou seja, Jesus não admitiu e não admite, na verdade, justiça pelas próprias mãos. Isso não é um papel do cidadão, isso é um papel da justiça nas instituições. Então, esse é o sentimento, de fato, que é o sentimento bíblico, né? Que é o sentimento do sermão da montanha. Nós não estamos mais vivendo o tempo do olho por olho, do dente por dente, do tempo da arma, do tempo da guerra, do tempo onde se matavam e se degladiavam em nome de Deus. Nós estamos vivendo outro tempo, que foi um tempo instaurado por Jesus Cristo. Então, esse é um sentimento que a igreja evangélica, na sua essência, tem no Brasil. Não é esse tipo de sentimento que um ou outro tenta implantar. É que nas eleições de 18 e 22, o Bolsonaro ele teve maioria no público evangélico. O próprio Lula está tentando recompor pontes por setores moderados. A senhora tem ajudado nisso, inclusive esse depoimento que a senhora dá é muito claro no sentido de dizer, olha, defende arma, violência não é o caminho. A senhora acha que o Lula vai conseguir se reaproximar de segmentos que apoiaram o Bolsonaro? Eu acho que, nesse sentido, o ex-presidente Bolsonaro ele instrumentalizou alguns desses líderes, que, por tabela, eles influenciaram no processo eleitoral. Não há dúvida nenhuma, isso é um fato. Basta ver, de fato, o resultado do processo eleitoral. Isso. Mas, ao mesmo tempo, também, o presidente Lula, que tem tido uma postura, não de hoje, mas de sempre, uma postura absolutamente tolerante, muito respeitosa com o segmento evangélico, ele acabou sendo suplantado por este movimento. Por quê? Porque foi um movimento que, de repente, olhava no Bolsonaro, e isso é um fato, ele acabou indo muito para a igreja, porque ele frequentava a igreja, porque ele ia com uma Bíblia para a igreja. Então, de certa forma, o segmento evangélico acabou ficando um pouco longe dessa representação pública, política, porque não recebia com frequência um presidente numa igreja evangélica. E o Bolsonaro acabou indo muito numa igreja evangélica. Então, isso aí é o que você não pode deixar de admitir. Sim. Ele fez uma proximidade, ele esteve presente no segmento. É claro que com ideias, como todos nós sabemos, ideias que estão muito longe do Evangelho de Cristo, mas ele esteve presente. É importante que o Lula faça... É importante que o Lula faça isso. É importante que se compreenda que o segmento evangélico no Brasil é um segmento muito forte, em ascensão. É um segmento grande no Brasil e é um segmento de homens e mulheres que têm uma forma diferente de ser. É uma forma diferente de comer, porque não bebe, é uma forma diferente de se vestir, é uma forma diferente de agir e que eles precisam ser respeitados. E aí eu faço parte deste segmento, nós precisamos de fato ter esse respeito, como o presidente da República tem dado, né? Mas eu acho que precisa aproximar mais do segmento. Isso é uma realidade, eu tenho colocado, inclusive, isso com muita frequência para as pessoas que estão mais próximas do presidente e para o próprio presidente, para a Janja, no sentido de que o presidente precisa estar mais próximo da igreja, não é? E essa presença física ela é muito fundamental, porque demonstra que não deve haver barreira, né? Que tem que estar lá presente, que tem que conversar e ter da igreja, emprestar da igreja as boas ideias no combate à violência, emprestar da igreja as boas ideias no combate à violência contra a mulher, não é? Em relação ao enfrentamento das drogas, não é? Em relação ao combate à pedofilia. Quer dizer, buscando na igreja, que é um segmento muito organizado, um apoiamento para o enfrentamento de problemas sociais que nós temos hoje no Brasil. A igreja é um braço muito poderoso nesse sentido. E eu acho que essa parceria tem que ocorrer. Agora, tem que haver, e aí é um fato. Eu acho que o entorno do presidente Lula, na sua totalidade, não tem essa compreensão. E essa compreensão tem que ocorrer, sob pena de a gente ter um distanciamento e, infelizmente, não se resolver um problema que é muito simples de se resolver. Né? E eu acho que se resolve através de uma conscientização maior dessas pessoas que estão, de fato, no entorno, que é uma luta que eu tenho trabalhado de uma forma muito cotidiana para que a gente possa, de fato, resolver e solucionar esse problema. Senadora, chegamos aqui no final da entrevista, mas antes do Pinga Fogo, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora pretende ser candidata à presidência do Senado. A senhora é do PSD, há uma discussão sobre a sucessão do Rodrigo Pacheco e a importância da representatividade das mulheres na política. A senhora está interessada nessa tarefa? Pode ser candidata à presidência do Senado? Tá. Kennedy, primeiro, eu acho que uma luta dessa natureza, primeiro a gente está com um tempo ainda relativamente distante, né? Temos aí mais de ano para isso.
Segundo, um projeto de uma candidatura à presidência do Senado não pode ser um projeto individual, né? Você não pode ser candidato de si mesmo, você tem que ser candidato de um grupo. E o primeiro passo para isso é ser candidato do partido. A minha defesa é que o PSD saia com uma candidatura. Internamente dentro do PSD, a minha defesa também é que saia de uma mulher. E, naturalmente, que o meu nome é um nome que eu sempre me coloco, na verdade, à disposição para grandes desafios, porque eu sou uma mulher pública e, na verdade, esses desafios eu, na verdade, tenho assumido, não é? Até na responsabilidade que eu tenho com a minha geração, com o meu tempo, com as mulheres do Brasil. E eu acho que chegou, não, passou do tempo já, né, de a gente ter no Congresso Nacional uma mulher presidindo o Congresso Nacional, como também uma mulher na Câmara dos Deputados, como uma mulher no Senado Federal. Então, isso, de fato, é muito importante. Nós temos hoje, no meu partido, 15 parlamentares, nós temos hoje, no universo das mulheres, 16 mulheres, né, senadoras no Senado Federal. Né? Então, de um universo de 81, se a gente consegue ter uma unidade aí, não é? Pelo menos a maioria desses dois espaços já, com esse sentimento, eu acho que é o meio caminho andado. Né? E aí é uma conversa continuada, é conversa com os pares, é uma construção, de fato, coletiva. Mas eu acredito muito, eu acho que é muito possível, eu acho que as coisas também na vida pública, sobretudo em projetos dessa magnitude, elas têm que ter o seu tempo, ela tem um time, ela tem um momento. E eu, honestamente, acho que estamos caminhando para este tempo em relação ao Senado Federal. Senadora, chegamos no final aqui, tem um pinga-fogo, pediria que você respondesse em uma, 2 palavras. Getúlio Vargas. Eu acho que teve uma contribuição para o Brasil, viveu um momento muito difícil na história do Brasil e alguns destes momentos nós realmente não podemos repetir na história do nosso país. Juscelino Kubitschek. Eu acho que foi um grande exemplo de homem, tem muito exemplo, sim, para dar à sociedade brasileira, e eu acho que as boas ideias e os grandes investimentos que ele fez, nós precisamos repetir e viver. Aliás, ele está muito vivo na mente de todos nós ainda no Brasil. Ditadura militar de 64. Não pode ser repetida jamais, e nós temos uma grande contribuição em relação a essas mudanças, não é? E, sobretudo, a esse esquecimento. É uma página que jamais pode ser repetida na nossa história. Tancredo Neves. Tancredo Neves também foi um grande nome, eu acho que trouxe, na verdade, um recomeço para a história em relação à democracia brasileira, deixou um grande legado, muito embora não pôde materializar isso pela sua própria ruptura, porque foi-se para um outro momento, mas não há dúvida nenhuma que deixa uma grande lição para todos. José Sarney. José Sarney, ele deixou e deixa ainda, até hoje, com a idade que tem, um grande exemplo de vida. Ele é um arquivo para todos nós, encanta ainda todos, trouxe ao longo da sua vida algumas contradições, inclusive no Estado, e chega aos mais de 90 anos de vida, sendo unanimidade no Maranhão, que é o meu estado. É impressionante como quem apoiava e quem não apoiava hoje se junta para enaltecer e destacar quem é José Sarney. Fernando Collor de Mello. Eu acho que trouxe em algum momento uma esperança de vida, mas acabou sendo uma grande frustração para o Brasil, infelizmente, e eu acho que deixa para a gente também o exemplo daquilo que não pode ocorrer mais uma vez no Brasil. Itamar Franco. Itamar Franco foi também uma figura memorável para o Brasil, Eu acho que ele também é um divisor de águas na luta na democracia, e trouxe grandes lições de vida também para o país. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, da mesma forma, pela sua competência, pela sua inteligência, Ele ainda é um grande exemplo de vida para todos nós, porque no alto da sua idade, e da sua experiência, ainda traz grandes contribuições para o crescimento do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Dilma. A Dilma foi uma grande mulher, contribuiu de uma forma intensa para o Brasil, muito embora no seu período de governo a gente tenha vivenciado uma queda do ponto de vista econômico absolutamente drástica, Mas como mulher marcou a história do Brasil como a primeira mulher a ser presidente do país. Michel Temer. Michel Temer, ele assumiu um período da história do Brasil, não respondeu aquilo que deveria responder, tanto que
dentro do Congresso Nacional, foi e recebeu, inclusive, decisões de investigação. Eu, inclusive, participei deste momento. Infelizmente, não respondeu à altura e à ansiedade e uma esperança também que, para alguns brasileiros, naquele momento, se depositou sobre ele. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é uma página que nós precisamos esquecer no Brasil. Eu acho que é muito o exemplo do que é uma extrema-direita no Brasil. Passou esse tempo e, infelizmente, as ideias, não é, que ficaram com o bolsonarismo, a gente precisa suplantar e, se Deus quiser, vamos suplantar do ponto de vista do radicalismo, né, e do fundamentalismo, que muitas das suas ideias, infelizmente, acabaram ficando na vida de alguns brasileiros. Lula. Lula, eu acho que ele traz a esperança para os brasileiros e ele demonstra força, né? Eu acho que ele é um exemplo de alguém que esteve no auge do poder, foi lá no fundo do poço, foi preso, foi resistente na prisão, né? E o Brasil inteiro acompanhou uma prisão injusta, e ele foi resistente na prisão e retoma para ser presidente mais uma vez no Brasil e retomando um novo momento na história do Brasil, deixando de lado um momento da extrema-direita, não é? De muito radicalismo, de muita divisão no Brasil. Acho que ele traz um sentimento de paz, né? E é isso que, no meu sentimento, ele traz, e é isso que a gente espera, na verdade, que possa ocorrer nos próximos anos no Brasil. Elisiane Gama. Eu acho que eu me defino como alguém que tem sonhos, né? Que luta por um Brasil melhor, que acredita no futuro, que acredita na nossa geração, que acredita na força interna de cada um de nós, que acredita na educação brasileira, que acredita nas mulheres do Brasil, que acredita na democracia do Brasil. Senadora, obrigado pela entrevista. Obrigada, Kennedy, que Deus Boa abençoe, sorte no viu? trabalho lá, importantíssimo na CPI. Muito obrigado, boa noite. Até uma próxima. Obrigada. É Notícia volta na semana que vem. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima.